Bateram na minha mãe, ela está morrendo, disse a menina com a voz partida, segurando a barra da camisa suja de um homem que nunca tinha visto antes. Seus olhos, grandes demais para aquele rosto pequeno, brilhavam com lágrimas que já não conseguiam cair. Ela tinha apenas 7 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira naquele olhar. O fazendeiro parou e algo dentro dele se quebrou. Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo essa história. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir vai tocar o seu coração. A poeira da estrada subia em redemoinhos secos, enquanto Daniel permanecia imóvel, olhando para aquela criança que havia surgido do nada. Ele estava voltando da cidade, como fazia todo sábado, levando suprimentos para a fazenda isolada nas montanhas. Não conversava com ninguém há meses. Não sorria há anos, desde que enterrou a esposa e o filho ainda não nascido. A vida se resumia a trabalhar, comer e dormir. Nada mais importava, nada mais doía. Mas agora, aquela menina. Por favor, Senhor, ela repetiu, e sua voz era um fio frágil prestes a se romper. Ela está sangrando. Ele bateu muito. Eu não sei o que fazer. Daniel sentiu o ar faltar. Não queria se envolver. Não podia. Cada vez que olhava para alguém em sofrimento, via o rosto de Marina, sua esposa, na cama do hospital, dizendo adeus enquanto segurava a barriga onde o filho deles nunca respiraria. Ele havia falhado com ela, não conseguiu salvá-la e jurou que nunca mais se aproximaria o suficiente para falhar novamente. Menina, eu... Começou, mas ela já puxava sua mão. Está perto, só um pouco mais à frente. Por favor. Ele podia ter dito não. Podia ter seguido seu caminho, voltado para a solidão segura da fazenda, onde não havia corações para partir, nem esperanças para decepcionar. Mas havia algo nos olhos daquela criança, uma coragem desesperada, uma fé irracional de que ele, um estranho, poderia ser a resposta. Contra todo o instinto de autopreservação, Daniel seguiu. O barraco ficava escondido atrás de uma fileira de eucaliptos, quase invisível da estrada. Madeira velha, telhado remendado, porta pendurada em uma dobradiça. O cheiro de pobreza e desespero era palpável. A menina entrou correndo e ele hesitou na soleira, como se cruzar aquela porta fosse cruzar uma fronteira da qual não haveria retorno. Dentro, uma mulher estava caída no chão de terra batida, cabelos negros espalhados, rosto inchado, sangue no canto da boca. Ela respirava, mas cada inspiração era um esforço visível. Um olho quase fechado pelo inchaço, o outro aberto apenas uma fresta. Quando viu Daniel, tentou se encolher, proteger-se, como se esperasse mais violência. Não, ela sussurrou, não me bata mais. A voz dela era rouca, quebrada. E naquele momento, Daniel viu Marina novamente. Não fisicamente, mas na vulnerabilidade absoluta, na fragilidade de uma vida por um fio. Seu corpo reagiu antes da mente. Ele se ajoelhou ao lado dela, mãos trêmulas. Ninguém vai te machucar, disse, e sua própria voz soou estranha para ele. Havia quanto tempo não falava com ternura. Vou te ajudar. A mulher fechou o olho e uma lágrima escorreu. A menina ajoelhou-se do outro lado segurando a mão da mãe. Ele sempre volta bêbado, explicou com uma maturidade terrível para sua idade. Sempre bate, mas hoje foi pior. Ele disse que a mamãe não presta, que somos um fardo. Ele chutou ela no chão e foi embora. Daniel examinou os ferimentos. Costelas possivelmente quebradas. Hematomas por todo o corpo. Ela precisava de hospital, mas o hospital mais próximo ficava a 2 horas de distância, e ele duvidava que o carro velho aguentasse a viagem com segurança. Mais do que isso, ela precisava sair dali, imediatamente. Como você se chama? Perguntou a menina. Laura. E sua mãe? Beatriz. Ele olhou para Beatriz, que agora o observava com uma mistura de medo e súplica.
Ela sabia que estava à mercê desse desconhecido. Não tinha forças para fugir nem lutar, apenas esperar, confiar ou morrer. Beatriz, Daniel disse suavemente, vou te levar para um lugar seguro. Pode confiar em mim? Ela não respondeu com palavras, mas seu olhar mudou. Um brilho minúsculo de esperança atravessou a dor. Com cuidado extremo, Daniel a ergueu nos braços. Ela era leve demais, como se a vida tivesse sido espremida para fora dela ao longo dos anos. Laura seguiu, agarrada à mochila pequena que carregava seus poucos pertences. O caminho até a caminhonete pareceu eterno. Cada passo era medido, cada movimento calculado para não causar mais dor. Beatriz mordia o lábio inferior para não gritar, e Daniel sentia cada tremor de dor que atravessava o corpo dela. Quando finalmente a colocou no banco do passageiro e cobriu com um cobertor que mantinha na cabine, Laura subiu atrás e segurou os ombros da mãe, como se pudesse mantê-la inteira, apenas com a força do abraço. A estrada para a fazenda era silenciosa. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e vermelho. Daniel dirigia devagar, evitando buracos, tentando não chacoalhar. Nenhum deles falava. O único som era a respiração pesada de Beatriz e, ocasionalmente, um gemido abafado quando a caminhonete passava por terreno irregular. A fazenda surgiu como um refúgio improvável. Cerca de madeira desgastada, casa simples, mas sólida, celeiro ao fundo, campos que se estendiam até a montanha. Era isolada, silenciosa, esquecida, perfeito para alguém que queria desaparecer do mundo, ou para alguém que precisava se esconder dele. Daniel carregou Beatriz para dentro, para o quarto de hóspedes, que não recebia ninguém há anos. A cama estava limpa. Ele sempre mantinha tudo limpo, como se Marina ainda pudesse voltar e reprovar a bagunça. Depositou Beatriz com cuidado, e Laura imediatamente subiu ao lado dela, como um filhote que não se separa da mãe ferida. Vou buscar água e remédios, disse ele. Você fica com ela. Laura assentiu, séria, responsável demais para sua idade. Na cozinha, enquanto preparava água morna, panos limpos e remédios básicos do armário, Daniel tentou processar o que havia feito. Ele trouxera estranhas para sua casa, quebrou o isolamento que construiu tão cuidadosamente. E pior, sentia algo que não sentia há anos, o impulso de cuidar, de proteger, de se importar. Voltou para o quarto. Beatriz estava consciente, mas seus olhos flutuavam, perdidos em algum lugar entre a dor e o choque. Ele limpou o sangue do rosto dela com delicadeza infinita. Aplicou pomada nos ferimentos. Enfaixou as costelas com cuidado. Desculpa, ela murmurou em certo momento. Desculpa por isso. Você não tem nada para se desculpar, respondeu Daniel, e percebeu que acreditava nisso. Quando terminou, cobriu-a com um cobertor e olhou para Laura. A menina parecia exausta, mas determinada a não dormir, como se tivesse medo de que a mãe desaparecesse se ela fechasse os olhos. Você precisa comer alguma coisa, disse ele. E a mamãe? Ela precisa descansar. Você também. Mas antes, vamos comer. Na cozinha, Daniel preparou sanduíches simples. Laura comeu devagar, cada mordida mecânica, os olhos sempre voltados para o corredor que levava ao quarto. Ele a observava e via tanto. Via a criança que cresceu rápido demais. Via o amor incondicional. Via a força absurda de quem sobrevive ao inferno e ainda encontra razões para esperar. Ele vai voltar? Laura perguntou de repente. Quem? Meu padrasto. Ele vai procurar a gente? Daniel considerou mentir, oferecer conforto falso. Mas Laura merecia honestidade. Não sei, mas se vier, eu não vou deixar ele machucar vocês. Ela o estudou, medindo a verdade nessas palavras. Por que você está ajudando a gente? Era a pergunta que ele mesmo se fazia. Por quê? Ele não conhecia essas pessoas, não devia nada a elas. Podia ter seguido em frente, deixado o destino seguir seu curso. Porque alguém me ajudou uma vez, disse finalmente, e era parcialmente verdade. Porque às vezes a coisa certa é a única coisa que podemos fazer.
Laura terminou o sanduíche em silêncio. Depois, Daniel a levou de volta ao quarto, onde Beatriz dormia. Finalmente, o sono exausto de quem lutou demais. Ele trouxe cobertores extras, arrumou um colchão improvisado no chão para Laura. Eu fico aqui no corredor, disse. Se precisarem de alguma coisa, é só chamar. Laura deitou ao lado da mãe, sobre as cobertas, e segurou sua mão. Daniel apagou a luz e saiu, deixando a porta entreaberta. No corredor, ele deslizou pela parede até sentar no chão. As pernas tremiam, as mãos tremiam. O peito doía com uma dor antiga e familiar. Ele havia jurado nunca mais se importar, e em poucas horas, duas estranhas haviam quebrado todas as suas defesas. A noite caiu completamente. A casa ficou escura e silenciosa, apenas o som do vento nas árvores lá fora. Daniel permaneceu ali, de guarda, protegendo duas vidas que de repente se tornaram sua responsabilidade. E pela primeira vez em anos, ele rezou. Não sabia mais direito como, as palavras saíam truncadas, quase esquecidas. Mas rezou para que Beatriz sobrevivesse, para que Laura não perdesse a mãe, para que ele, de alguma forma, fosse forte o suficiente para não falhar novamente. O amanhecer chegou devagar, pintando o céu de rosa suave. Daniel não havia dormido. Cada som o colocava em alerta, cada rangido da madeira velha da casa o fazia verificar se elas estavam bem. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, ele se levantou, o corpo dolorido, e foi preparar café. O cheiro despertou Laura. Ela apareceu na cozinha, cabelos bagunçados, olhos inchados de cansaço e choro silencioso. Sem dizer nada, sentou-se à mesa e Daniel colocou leite e pão na frente dela. Sua mãe ainda está dormindo? Está. Ela gemeu um pouco, mas não acordou. Isso é bom. O corpo está se recuperando. Comeram em silêncio. Havia algo reconfortante naquele momento simples, compartilhado. Como se por um instante pudessem fingir ser uma família normal, tomando café da manhã em uma manhã normal. Mas então Laura perguntou, você acha que ela vai ficar bem? Daniel poderia ter mentido, poderia ter oferecido garantias que não tinha, mas olhou para aquela menina corajosa e decidiu respeitar sua força. Eu acho que ela é mais forte do que parece, e acho que, com cuidado e tempo, sim, ela vai ficar bem. E depois? A gente vai ter que voltar? Ali estava a pergunta verdadeira, a que realmente assustava, porque voltar significava voltar para o inferno, para a violência, para o medo. Não, Daniel disse firme, vocês não vão voltar, mas a gente não tem para onde ir. Ele respirou fundo, estava prestes a dizer algo que mudaria tudo. Vocês podem ficar aqui, pelo tempo que precisarem. Os olhos de Laura se arregalaram. Descrença, esperança, medo de acreditar. Sério? Sério. Ela começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Todo o peso que carregava sozinha por tanto tempo finalmente encontrava um lugar para pousar. Daniel estendeu a mão e segurou a dela, pequena e fria. Vai ficar tudo bem, disse, e dessa vez acreditou. Os dias que seguiram foram de cura lenta. Beatriz acordou no segundo dia, desorientada, assustada, mas viva. Demorou para confiar, para aceitar que estava segura. Cada barulho a fazia estremecer. Cada vez que Daniel entrava no quarto, ela se encolhia instintivamente, esperando dor. Mas ele era paciente. Trazia comida, água, remédios, trocava os curativos com mãos gentis, falava baixo, se movia devagar, sempre dava espaço. E aos poucos, muito aos poucos, Beatriz começou a relaxar. No terceiro dia, ela conseguiu sentar na cama. No quinto, levantou e caminhou até a janela apoiada em Laura. Do sexto dia em diante, começou a tomar refeições na cozinha com eles. Eles estabeleceram uma rotina silenciosa. Daniel acordava cedo, cuidava dos animais e da plantação pequena que mantinha. Beatriz
Ainda se recuperando, ajudava no que podia dentro de casa, insistindo em retribuir a bondade. Laura explorava a fazenda, descobrindo liberdade que nunca conhecera. À noite, jantavam juntos. No início, em silêncio. Depois, Laura começou a contar. Sobre a escola, sobre os desenhos que gostava de fazer. Beatriz ouvia, um sorriso pequeno nos lábios, e Daniel descobria que gostava daquele som, daquelas vozes enchendo a casa vazia. Uma noite, enquanto Laura já dormia, Beatriz ficou na cozinha com Daniel. Ele lavava a louça e ela secava, mesmo quando ele insistiu que não precisava. "Por que você fez isso?" ela perguntou de repente. Ele não parou de lavar, mas sua mão diminuiu o ritmo. "Fez o quê?" "Nos trouxe para cá. Nos ajudou. Você não nos conhecia. Podia ter nos deixado lá." Daniel colocou o último prato no escorredor e olhou pela janela, para a escuridão lá fora. "Eu perdi minha família há 3 anos, disse, e era a primeira vez que falava sobre isso em voz alta desde o enterro. Minha esposa Marina estava grávida, complicações do parto. Perdi os 2 de uma vez." Beatriz ficou imóvel, o pano na mão. "Depois disso eu meio que desisti. Vim pra cá, me escondi. Jurei que nunca mais ia me importar com ninguém, porque doía demais." Ele se virou para ela e havia lágrimas em seus olhos. "Mas quando vi você naquele chão e a Laura pedindo ajuda, eu vi Marina. Vi todas as vezes que eu não consegui salvá-la. E pensei, talvez, só talvez, eu possa salvar vocês. Talvez isso signifique alguma coisa." Beatriz se aproximou devagar, como um animal ferido testando se é seguro. Ela colocou a mão no braço dele, um toque leve como uma borboleta. "Você nos salvou", disse, a voz embargada. "E não sabe quanto isso significa." Eles ficaram ali em silêncio, compartilhando a dor e a esperança. 2 sobreviventes reconhecendo um no outro a mesma ferida, a mesma luta, a mesma vontade obstinada de continuar. As semanas passaram e a fazenda transformou-se. Havia risos agora, principalmente de Laura, que florescia como uma planta que finalmente recebe sol. Beatriz, mais devagar, também começava a sorrir. As marcas no rosto desapareceram, mas Daniel sabia que as marcas na alma levariam mais tempo. Ele a observava quando ela não percebia. A forma como ela penteava o cabelo de Laura, como cantarolava baixinho ao cozinhar, como olhava o horizonte nas tardes, como se estivesse descobrindo que o mundo podia ser bonito. E ela o observava também. Notava a gentileza constante, a paciência infinita, a forma como ele tratava Laura como se fosse sua filha, a tristeza que carregava nos olhos, mesmo quando sorria. Uma tarde, Laura estava brincando no celeiro e Beatriz se juntou a Daniel na varanda. Ele consertava uma cerca e ela se sentou nos degraus observando. "Posso perguntar uma coisa?" ela disse. "Sempre. Você ainda ama sua esposa?" Daniel parou, o martelo suspenso no ar. A pergunta era direta, mas não doía tanto quanto ele esperava. "Sempre vou amar", respondeu. "Mas acho que estou aprendendo que amar quem se foi não significa não poder amar quem está aqui." Beatriz olhou para ele e havia algo novo em seus olhos. Algo que não era apenas gratidão ou amizade, era reconhecimento, era atração, era a possibilidade de algo mais. "E você?" ele perguntou, virando-se completamente para ela. "O homem que te machucou, você ainda sente algo por ele?" "Medo", ela disse imediatamente. "Eu sinto medo, mas não amor. Nunca foi amor. Era sobrevivência. Era não ter escolha. E agora? Agora eu tenho escolha. E escolho estar aqui." O silêncio que seguiu era carregado. Eles se olhavam, e o mundo pareceu diminuir, até restar apenas os 2, compartilhando um momento de verdade absoluta. Daniel sentiu. Sentiu o coração bater mais rápido. Sentiu o desejo de se aproximar, de segurar a mão dela, de prometer que nada de ruim voltaria a acontecer. Mas também sentiu medo. Medo de falhar novamente. Medo de que seu amor fosse uma maldição.
Eu não sei se posso, ele admitiu, a voz baixa. Não sei se ainda sei como amar sem medo. Beatriz levantou-se e caminhou até ele. Ficou ali tão perto que ele podia sentir o calor dela, o cheiro suave de sabonete. Então vamos aprender juntos, disse ela. Você me ensinou que ainda posso confiar. Deixa eu te ensinar que ainda pode amar. E ela pegou a mão dele, entrelaçou os dedos e ficou ali, apenas segurando sem pressa, sem pressão, apenas dizendo, eu estou aqui, eu escolho estar aqui. Daniel sentiu algo dentro dele se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. As paredes que ergueu desmoronaram e era aterrorizante e libertador. Ele apertou a mão dela de volta e foi como respirar pela primeira vez em anos. Mas a paz era frágil e o passado nunca está tão longe quanto queremos. Foi Laura quem viu primeiro. Ela estava na varanda desenhando quando a caminhonete velha apareceu na estrada de terra. Ela reconheceu imediatamente. O medo voltou como uma avalanche. Mamãe! Ela gritou, a voz aguda. Mamãe! Ele está aqui! Beatriz saiu correndo da casa e o sangue gelou em suas veias. Era ele, Rodrigo, o padrasto. O homem que a transformara em saco de pancadas, e ele estava vindo direto para a fazenda. Daniel apareceu do celeiro, viu o terror no rosto de Beatriz e entendeu imediatamente. Ele caminhou para a frente, colocando-se entre a casa e a caminhonete que se aproximava. Rodrigo parou em uma nuvem de poeira. Era um homem grande, ombros largos, mãos grossas de quem trabalha pesado e bate mais pesado ainda. Ele desceu, cambaleando levemente, ainda bêbado ou começando a ficar. Então é aqui que você se escondeu? Ele rosnou, olhando para Beatriz atrás de Daniel. Achou que podia fugir de mim? Achou que eu não ia encontrar? Você não é bem-vindo aqui, Daniel disse, a voz calma mas firme. Vá embora. Rodrigo riu, um som desagradável. E quem é você? O novo namoradinho dela? O herói? Ele cuspiu no chão. Ela é minha mulher, a menina é minha filha, e vão voltar comigo. Não sou sua mulher, Beatriz gritou, e havia força em sua voz. Agora, força que não existia antes. Nunca fui. Você me torturou, me destruiu, mas acabou, eu não volto. Você volta porque eu estou mandando. Rodrigo avançou, mas Daniel não se moveu. Dê mais um passo e você vai se arrepender, Daniel disse. E havia algo em seu tom que fez Rodrigo hesitar. Você vai me impedir. Vou fazer o que for preciso para protegê-las. Os dois homens se encararam. O ar estava carregado, elétrico. Rodrigo era maior, mais forte, mas Daniel tinha algo que ele não tinha. Uma razão para lutar que ia além de ego e possessividade. Ele lutaria até o último suspiro. Elas não significam nada para você. Rodrigo tentou outra abordagem. Você mal as conhece. Por que se meter? Porque elas merecem paz. Porque elas merecem segurança. E porque, diferente de você, eu sei o que é amar alguém de verdade. Rodrigo avançou então, rápido para alguém embriagado. Mas Daniel estava pronto. Ele desviou e o soco passou por ele. Rodrigo girou, descontrolado, e Daniel o empurrou, forte, fazendo-o cambalear para trás. Vá embora, Daniel repetiu. Essa é sua última chance. Mas Rodrigo, enfurecido, avançou novamente. Dessa vez, Daniel não desviou. Ele encontrou o ataque, bloqueou e respondeu com um soco direto que acertou o queixo de Rodrigo e o mandou ao chão. Rodrigo ficou lá, atordoado, sangrando. Olhou para cima, para Daniel parado sobre ele, e viu algo que o fez recuar. Determinação absoluta. Esse homem o mataria se necessário. Se você voltar aqui, Daniel disse a voz baixa e perigosa, se você chegar perto delas novamente, eu chamo a polícia e conto tudo. As marcas no rosto de Beatriz, as costelas quebradas, o que você fez com uma criança de 7 anos, e você vai para a cadeia, entendeu? Rodrigo cuspiu sangue e se levantou com dificuldade. Lançou um olhar de ódio para Beatriz, outro para Laura, que assistia tudo da varanda, abraçada à mãe. Isso não acabou, ele rosnou. Acabou sim, Daniel respondeu.
Vai embora e não volta nunca mais. Rodrigo voltou para a caminhonete ainda cambaleante. Entrou, ligou o motor e saiu em alta velocidade, deixando uma trilha de poeira e ódio. Quando o som do motor desapareceu, Daniel sentiu as pernas fraquejarem. A adrenalina despencou, deixando-o tremendo. Ele se virou e Beatriz correu até ele, Laura atrás. "Você está bem?" Beatriz perguntou, as mãos checando seu rosto, seus braços, procurando ferimentos. Estou bem." "Ele poderia ter te machucado, poderia ter." "Mas não machucou, e ele não volta." Beatriz o abraçou então, forte, desesperado, como se quisesse se fundir nele. Laura se juntou e os três ficaram ali, no meio do pátio, abraçados, tremendo, chorando. "Obrigada", Beatriz sussurrou. "Obrigada por lutar por nós." Daniel beijou o topo da cabeça dela, um gesto natural, cheio de ternura. "Sempre", ele prometeu, "sempre vou lutar por vocês." Naquela noite, depois que Laura dormiu, Beatriz e Daniel sentaram na varanda. A noite estava clara, estrelas infinitas salpicando o céu. Ele havia colocado um curativo na mão, onde os nós dos dedos sangravam levemente. "Você tem medo de que ele volte?" Beatriz perguntou. "Não, homens como ele são covardes. Ele só bate em quem não pode se defender. Agora que sabe que há alguém para te proteger, ele não volta. E se voltar? Então eu faço o que prometi. Chamo a polícia e garanto que ele pague por tudo que fez." Beatriz olhou para as próprias mãos, para as cicatrizes que estavam começando a desaparecer. "Eu nunca tive ninguém para me defender antes", ela disse. "Desde pequena sempre fui sozinha. Meus pais morreram cedo. Fui passando de família em família. Sempre um peso, sempre indesejada. Quando conheci Rodrigo, achei que finalmente tinha alguém. Mas ele só queria alguém para descontar suas frustrações. Você merece muito mais do que isso." "Mereço?" Ela riu sem humor. "Eu não sei mais o que mereço. Passei tanto tempo acreditando que não valia nada." Daniel pegou o rosto dela entre as mãos, gentil, mas firme, obrigando-a a olhar para ele. "Você vale tudo", ele disse com intensidade. "Você é forte, você é corajosa. Você criou uma filha maravilhosa em condições impossíveis. Você sobreviveu e agora está aqui, reconstruindo. Isso é tudo." Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. "Como você faz isso?" Ela sussurrou. "Como você me faz acreditar? Porque é verdade e porque eu vejo você. Realmente vejo." E então, tão natural quanto respirar, ele a beijou. Foi suave, cuidadoso, cheio de promessa. Beatriz respondeu, derretendo nele, deixando anos de dor fluírem para fora e serem substituídos por esperança. Quando se separaram, ela estava chorando, mas sorria. "Eu estava com tanto medo de nunca mais conseguir sentir isso", ela admitiu, "de estar tão quebrada que não sobraria nada para dar." "Você não está quebrada, está curando. E eu também. Vamos curar juntos." Eles ficaram ali, abraçados, sob as estrelas, dois corações feridos encontrando conforto um no outro. E pela primeira vez, ambos acreditaram que talvez, apenas talvez, o futuro pudesse ser bom. Os meses que seguiram foram de transformação lenta e bonita. A fazenda, antes um túmulo de memórias, tornou-se um lar. Laura voltou para a escola e sua professora comentou a mudança incrível. A menina quieta e assustada havia se tornado vibrante, curiosa, feliz. Beatriz conseguiu um trabalho na cidade, em uma pequena loja de artesanato, e pela primeira vez na vida tinha seu próprio dinheiro, sua própria independência. E Daniel estava aprendendo a viver novamente. Não apenas existir, mas viver. Rindo com Laura, planejando o futuro com Beatriz, encontrando alegria nas pequenas coisas. Mas a cura nunca é linear. Havia noites em que Beatriz acordava gritando, pesadelos onde Rodrigo voltava. Havia dias em que Daniel olhava para Laura e via o filho que nunca teve, e a dor era quase insuportável.
Havia momentos em que ambos duvidavam, se perguntavam se mereciam aquela felicidade, se ela seria tirada deles. Mas eles perseveravam, juntos, sempre juntos. Uma noite, 6 meses depois daquele dia na estrada, Daniel chamou Beatriz para a varanda. Laura já dormia, e o mundo estava silencioso, perfeito. "Tem algo que eu quero te dar", ele disse, nervoso de um jeito que ela nunca tinha visto. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Não era sofisticada, apenas madeira simples que ele mesmo havia trabalhado. Mas quando abriu, dentro havia um anel, simples, prata, com uma pequena pedra azul. "Era de Marina", ele explicou, a voz embargada. "E por muito tempo achei que nunca conseguiria passar para outra pessoa. Achei que seria traição. Mas então percebi algo. Marina me ensinou a amar, e esse amor não morreu com ela. Ele está aqui, crescendo, se transformando em algo novo." Ele segurou a mão de Beatriz e ela estava tremendo. "Você me trouxe de volta à vida. Você e Laura me deram razão para acordar, para sonhar, para acreditar que ainda posso ser feliz. E eu quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz também." Lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz, silenciosas, abundantes. "Beatriz, você aceita se casar comigo? Construir uma família de verdade? Deixar o passado para trás e começar novo juntos?" Ela não conseguia falar. As palavras estavam presas na garganta, bloqueadas pela emoção. Então, apenas acenou com a cabeça repetidamente, enquanto soluçava e sorria ao mesmo tempo. Daniel colocou o anel no dedo dela e era perfeito, como se sempre tivesse sido destinado a estar ali. Eles se abraçaram, chorando juntos, rindo juntos, deixando anos de dor finalmente se dissolverem na promessa de um futuro compartilhado. "Eu te amo", Beatriz conseguiu dizer finalmente. "Eu te amo tanto que dói, mas é uma dor boa. Uma dor de estar tão cheia de felicidade que não cabe." "Eu também te amo", Daniel respondeu, beijando-a. "Sempre vou te amar." Quando contaram para Laura na manhã seguinte, a menina gritou de alegria e pulou nos braços dos dois. E eles caíram todos no chão da cozinha, rindo, abraçados, uma bagunça perfeita de amor e felicidade. "Isso significa que você vai ser meu pai?" Laura perguntou para Daniel, os olhos grandes e esperançosos. "Se você quiser", ele respondeu, o coração apertado de emoção. "Eu seria honrado de ser seu pai. Eu quero muito." E naquele momento eles se tornaram uma família. Não de sangue, mas de escolha, de amor, de cura compartilhada. O casamento foi simples. Na própria fazenda, com poucos convidados, apenas as pessoas mais próximas da pequena comunidade que havia acolhido Beatriz. O fazendeiro vizinho, que havia se tornado amigo de Daniel, a professora de Laura, o padre da cidade. Beatriz usava um vestido branco simples que havia costurado ela mesma, flores do campo no cabelo. Daniel usava seu melhor terno, velho, mas bem cuidado, e Laura, com um vestido amarelo que ela escolhera, carregava as alianças em uma almofada pequena. Quando trocaram os votos, não havia olhos secos. Daniel prometeu proteger, amar e honrar. Beatriz prometeu confiar, apoiar e construir, e ambos prometeram ser o lar um do outro sempre. O beijo foi longo, doce, cheio de promessa. E quando se separaram, Laura correu e se jogou nos braços dos dois, e os três ficaram ali abraçados enquanto todos aplaudiam. A festa foi alegre, com música simples, comida farta, risos genuínos. Daniel dançou com Beatriz sob as estrelas e sussurrou no ouvido dela: "Obrigado por me trazer de volta. Obrigado por me salvar", ela respondeu. "Nós nos salvamos", ele corrigiu, um ao outro. E era verdade. Eles haviam se encontrado nos piores momentos, quebrados e perdidos. E juntos, pedaço por pedaço, haviam se reconstruído em algo mais forte, mais belo. Os anos que seguiram foram de prosperidade tranquila. A fazenda cresceu. Daniel começou a criar cavalos e descobriu ter talento para isso. Beatriz abriu sua própria loja de artesanato,
vendendo peças que criava com as mãos habilidosas. Laura cresceu, brilhante e confiante, sonhando em ser veterinária. Eles tiveram mais filhos. Primeiro um menino, que Daniel chamou de Miguel, o nome que ele e Marina haviam escolhido anos atrás. Beatriz não sentiu ciúmes. Sentiu honrar. Era a forma de Daniel honrar o passado enquanto abraçava o futuro. Depois, uma menina, que chamaram de Marina, e quando Daniel a segurou pela primeira vez, chorou, mas eram lágrimas de paz, não de dor. Laura amava os irmãos mais novos com uma ferocidade protetora. Ela, que havia crescido sozinha, agora tinha uma família barulhenta, caótica, cheia de amor. Rodrigo nunca voltou. Eles ouviram anos depois que ele havia morrido em um acidente de carro, sozinho, bêbado. Beatriz não sentiu alegria com a notícia, mas sentiu encerramento. Aquele capítulo estava definitivamente fechado. Com o tempo, as cicatrizes físicas desapareceram completamente. As emocionais permaneceram, mas mais suaves, integradas, parte da história que os tornava quem eram. Eles não fingiam que o passado não existia. Honravam-no, aprendiam com ele, mas não deixavam que os definisse. Houve desafios, claro. Houve brigas, desentendimentos, momentos de frustração. Mas sempre, voltavam um para o outro. Sempre lembravam de onde vieram, do milagre que era estarem ali, juntos. Uma tarde, muitos anos depois, Daniel e Beatriz estavam sentados na varanda, observando Laura brincar com os irmãos menores no campo. Ela tinha 17 anos agora, quase uma mulher, prestes a ir para a universidade. "Você se lembra daquele dia?" Beatriz perguntou de repente. "Qual dia?" "O dia em que ela te encontrou na estrada. O dia em que tudo mudou." Daniel sorriu, pegando a mão dela. "Eu me lembro de cada segundo. Eu me lembro de pensar que queria apenas seguir meu caminho, não me envolver. E me lembro de olhar para aquela menina corajosa e não conseguir dizer não. Se você tivesse dito não, mas eu não disse. E você sabe por quê? Porque no fundo, muito no fundo, eu queria ser salvo também. Eu só não sabia até te encontrar." Beatriz apoiou a cabeça no ombro dele. "Às vezes ainda não acredito que isso é real. Que eu tenho isso, uma família, um lar, amor. É real", Daniel garantiu, beijando o topo da cabeça dela. "E é para sempre." Eles ficaram ali, em silêncio confortável, observando seus filhos, sentindo a brisa suave, ouvindo os sons da fazenda que se tornara seu santuário. Laura olhou para trás, viu os pais abraçados e sorriu. Ela se lembrava vagamente daquele dia terrível, mas as memórias estavam distantes agora, cobertas por anos de felicidade. Ela se lembrava de ter medo, de achar que perderia a mãe. E se lembrava de um estranho gentil que se tornou seu pai, seu herói, seu exemplo de que homens podem ser bons. Ela correu até eles e, mesmo sendo quase adulta, sentou-se entre os dois, permitindo-se ser abraçada. "Eu amo vocês", ela disse simplesmente. "Nós também te amamos." Beatriz e Daniel responderam em uníssono. E ali, naquele momento perfeito, tudo o que haviam sofrido, tudo o que haviam perdido, tudo o que haviam superado, valeu a pena, porque os levou até ali, juntos, inteiros, amados. O sol começou a descer, pintando o céu de dourado e roxo. Miguel e Marina correram até a varanda, exigindo atenção, e a família inteira se abraçou, rindo, conversando, apenas existindo juntos. Daniel olhou ao redor para esse pequeno milagre que era sua vida, e sentiu gratidão profunda pela menina corajosa que lhe pediu ajuda, pela mulher forte que lhe ensinou a amar novamente, pelo lar que construíram das cinzas de suas dores. Ele havia perdido tanto, mas ganhou tudo de volta, de uma forma diferente, talvez ainda melhor, porque esse amor foi escolhido, construído, defendido.
Esse amor foi conquistado através de dor e cura, de confiança reconstruída, de escolhas conscientes de se comprometerem um com o outro todos os dias. Beatriz olhou para Daniel e não viu mais o homem quebrado que conhecera na estrada. Via seu marido, seu parceiro, seu amor. Via o pai de seus filhos, o homem que lutou por ela quando ninguém mais o faria. E ela também se sentia completa. Não porque ele a completava, mas porque juntos eles haviam criado algo maior do que a soma de suas partes. Uma família, um legado, uma história de amor que sobreviveu ao pior e floresceu no melhor. Quando a noite caiu completamente, eles colocaram as crianças para dormir. Laura foi para seu quarto estudar e Daniel e Beatriz voltaram para a varanda, seu ritual de fim de dia. "Sabe o que eu penso às vezes?" Beatriz disse, olhando as estrelas. "O quê?" "Que a dor tem propósito. Não que ela seja justa ou merecida, mas que quando sobrevivemos a ela, quando nos recusamos a deixá-la nos destruir, ela nos torna capazes de apreciar a felicidade de uma forma que nunca seria possível sem ela." Daniel considerou as palavras. "Você está dizendo que valeu a pena?" "Não, não estou dizendo que valeu a pena sofrer. Mas estou dizendo que agora que sobrevivi, agora que estou aqui, consigo encontrar significado. Consigo transformar aquela dor em algo que me fortalece em vez de me destruir. Você é sábia." "Não, sou apenas alguém que aprendeu que ou você deixa o passado te definir, ou você o usa para te construir." Ele a puxou mais perto e ficaram ali. Dois sobreviventes que se tornaram amantes, parceiros, família, e na quietude da noite, com o som do vento nas árvores e o brilho das estrelas acima, eles sentiram paz. Paz verdadeira. Não a ausência de dor, mas a presença de amor forte o suficiente para conter a dor. Os anos continuaram passando, cada um trazendo novas alegrias e desafios. Laura foi para a universidade e se tornou veterinária, voltando para trabalhar na região, ajudando os fazendeiros locais. Ela nunca se esqueceu de onde veio e dedicou parte de seu tempo a trabalhar com mulheres em situação de violência doméstica, oferecendo o mesmo tipo de esperança que Daniel ofereceu à sua mãe. Miguel cresceu quieto, mas gentil, apaixonado por música, enchendo a casa com melodias que ele compunha no violão. Marina era artista como a mãe, pintando os campos e montanhas que a cercavam, capturando a beleza que ela havia conhecido a vida toda. A fazenda se tornou conhecida não apenas pelos cavalos excelentes que Daniel criava, mas pela atmosfera de paz que emanava do lugar. Pessoas vinham de longe, não apenas para negócios, mas para sentir aquela energia, aquele amor tangível que impregnava cada pedaço de terra. Beatriz nunca esqueceu de onde veio. Ela usou sua história para ajudar outras mulheres, falando em centros comunitários, abrigos, igrejas. Contava sobre a escuridão, mas principalmente sobre a luz. Sobre a possibilidade de recomeço, sobre a coragem de aceitar ajuda. "Eu não sou especial", ela dizia sempre. "Sou apenas alguém que teve sorte de encontrar bondade quando mais precisava. E agora é minha responsabilidade passar essa bondade adiante." Daniel a acompanhava nessas jornadas, às vezes falando também, contando sua perspectiva, sobre a perda que o havia quebrado, sobre o encontro que o reconstruiu, sobre como ajudar alguém o havia ajudado a se encontrar novamente. Juntos, eles tocavam corações, inspiravam, davam esperança, e sua história se espalhou, não como lenda ou fantasia, mas como testemunho real de que o amor pode curar, que a bondade importa, que sempre há esperança. Em uma dessas palestras, uma mulher jovem se aproximou de Beatriz, tremendo, com um olho roxo mal disfarçado pela maquiagem. "Eu não sei se consigo", ela sussurrou. "Não sei se sou forte o suficiente para sair." Beatriz segurou as mãos dela, firme, mas gentil.
Você não precisa ser forte sozinha. Deixa alguém ser forte por você até você conseguir ser forte por si mesma. Eu prometo, existe vida do outro lado. Existe amor, existe paz. A mulher chorou, e Beatriz a abraçou. E Daniel viu Marina em espírito, aprovando, sorrindo, sabendo que a vida que ela começou estava gerando frutos além do que qualquer um poderia imaginar. Os cabelos de Daniel e Beatriz começaram a ficar grisalhos. As rugas se aprofundaram nos cantos dos olhos, marcas de sorrisos constantes. Seus corpos mostravam a passagem do tempo, mas seus espíritos permaneciam jovens, apaixonados. Em seu 20º aniversário de casamento, renovaram os votos. Os filhos organizaram tudo como surpresa. A mesma fazenda, o mesmo local, mas agora com mais pessoas, mais amor, mais história. Quando trocaram os votos novamente, Laura leu uma carta que havia escrito. "Papai", ela começou, e sua voz já estava embargada. "Você não me gerou, mas me deu vida. Você pegou uma menina assustada e me mostrou o que é ter um pai de verdade. Me ensinou que homens podem ser gentis, protetores, amorosos. E por isso, hoje eu sei o tipo de homem que vou procurar quando escolher um parceiro. Alguém como você." Daniel chorava abertamente. Miguel e Marina também. "Mamãe", Laura continuou, "você me ensinou o que é força real. Não a força de aguentar o insuportável, mas a força de recomeçar quando tudo parece impossível. A força de confiar novamente depois de ser traída. A força de amar depois de ser ferida." Beatriz não conseguia parar de chorar. "Vocês dois me salvaram. Mas mais do que isso, me mostraram o que é uma família de verdade. Não perfeita, mas real. Cheia de amor, de risadas, de apoio. E por isso sou eternamente grata." Ela dobrou o papel, já ensopado de lágrimas, e abraçou os pais. E os três ficaram ali, como, naquele primeiro dia, unidos contra o mundo. A festa foi alegre, cheia de música, dança, comida. Amigos e vizinhos celebravam não apenas um casamento, mas uma história de superação que inspirava a todos. À meia-noite, quando todos já haviam ido embora e a casa estava quieta, Daniel e Beatriz caminharam até o lugar onde tudo começou. O ponto na estrada onde Laura o encontrara 20 anos atrás. "Às vezes ainda parece um sonho", Beatriz disse. "O melhor tipo de sonho, o tipo que você acorda e ele ainda está lá." Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando a estrada que havia mudado suas vidas. "Se você pudesse voltar", Beatriz perguntou, "mudar alguma coisa, você mudaria?" Daniel pensou por um longo momento. "A dor? Sim. Eu mudaria a dor que você sofreu, que Laura sofreu. Mas o resultado? Nós? Isso nunca. Porque cada passo, cada escolha, cada momento de dor e cura nos trouxe até aqui. E aqui é perfeito. Mesmo com toda a dor, especialmente com toda a dor. Porque ela nos ensinou a valorizar isso, a não dar por garantido, a lutar pelo que temos." Beatriz virou-se para ele, colocou as mãos no rosto dele, aquele rosto que conhecia tão bem, que amava tão profundamente. "Eu te amo", disse simplesmente. "Mais hoje do que ontem, e menos do que amanhã. Sempre", ele respondeu, como havia prometido tantos anos atrás. "Sempre vou te amar." E ali, sob as mesmas estrelas que testemunharam seu primeiro beijo, eles se beijaram novamente. Mais velhos, mais sábios, mais marcados pela vida, mas também mais felizes, mais completos, mais em paz. A vida continuou seu ritmo gentil. Os netos chegaram eventualmente, e a fazenda se encheu de vozes infantis novamente. Daniel ensinou-os a andar a cavalo. Beatriz ensinou-os a fazer artesanato. E juntos ensinaram o que é amor incondicional. Laura trouxe seu marido, um homem bom que Daniel aprovou imediatamente, reconhecendo nele a mesma gentileza, a mesma força tranquila. Miguel apresentou sua noiva, uma professora de música, e a casa se encheu de melodias ainda mais bonitas. Marina permaneceu solteira por escolha, focada em sua arte, feliz e realizada.
E Daniel e Beatriz envelheceram juntos, graciosamente, mantendo o romance vivo através de pequenos gestos diários: café na cama, flores colhidas no campo, beijos roubados na cozinha, mãos dadas durante caminhadas ao pôr do sol. Quando Daniel completou 70 anos, Beatriz organizou uma festa surpresa. Toda a comunidade veio. Pessoas cujas vidas eles haviam tocado ao longo dos anos. Mulheres que Beatriz havia ajudado, agora prósperas e livres. Crianças que Daniel havia ensinado a andar a cavalo, agora adultas com suas próprias famílias. E no meio da festa, Daniel olhou ao redor para esse legado impossível e sentiu que sua vida havia significado algo, que Marina ficaria orgulhosa, que ele honrara o amor que ela lhe ensinou ao multiplicá-lo, ao passá-lo adiante. Obrigado. Ele sussurrou para o céu, para Marina, onde quer que estivesse. Obrigado por me ensinar a amar, por me preparar para isso. E ele sentiu, de alguma forma, que ela estava sorrindo, que ela aprovava, que ela sabia que ele não a havia esquecido, apenas aprendera a carregar o amor por ela junto com o amor por Beatriz, e que ambos os amores eram válidos, reais, importantes. Os anos finais foram doces. Daniel e Beatriz, agora ambos na casa dos 70, desaceleraram naturalmente. Passavam os dias na varanda, lendo, conversando, apenas apreciando a companhia um do outro. Os filhos cuidavam da fazenda agora, mantendo o legado vivo. Uma tarde, Beatriz teve um derrame, leve, mas assustador. Daniel ficou ao lado dela no hospital, segurando sua mão exatamente como ela havia segurado a dele em tantos momentos difíceis. Ainda não, ele implorou. Por favor, ainda não. E ela abriu os olhos, viu o pânico no rosto dele e sorriu fracamente. Ainda não, ela concordou. Ainda. Temos mais história para viver. Ela se recuperou mais devagar, mais frágil, mas ainda ali, ainda presente, ainda amando. Em uma manhã de primavera, muitos anos depois daquele dia na estrada, Daniel acordou antes de Beatriz. Ele a observou dormindo, o cabelo agora completamente branco espalhado no travesseiro, o rosto marcado pela vida, mas ainda belo para ele. Ela acordou, sentiu o olhar dele, e sorriu. Bom dia, disse com a voz rouca do sono. Bom dia, meu amor. Sobre o que você estava pensando? Sobre como eu tenho sorte. Sobre como de todas as estradas, em todos os dias possíveis, aquela menina corajosa me encontrou exatamente quando eu mais precisava. Beatriz pegou a mão dele, entrelaçou os dedos como sempre faziam. Não foi sorte, ela disse suavemente. Foi destino. Nós estávamos destinados a nos encontrar, a nos salvar, a nos amar. Você acredita nisso? Acredito, porque não consigo imaginar um universo onde isso não acontecesse, onde você não parasse, onde nós não estivéssemos aqui, agora, assim. Daniel beijou a mão dela, cada dedo, reverente. Eu tive 2 grandes histórias de amor na minha vida, ele disse. E ambas me ensinaram que o amor nunca é desperdiçado. Ele se transforma, se multiplica, se espalha. Marina me ensinou a amar. Você me ensinou a amar novamente. E juntos ensinamos nossos filhos, que estão ensinando os deles. Esse é o verdadeiro legado. O melhor legado. Beatriz concordou. Eles se levantaram devagar, ajudando um ao outro, e foram para a varanda. O sol nascia sobre os campos, pintando tudo de dourado. A fazenda, que havia sido túmulo e depois berço, agora era simplesmente lar. Laura chegou com os netos, gritando e correndo. Miguel veio com a esposa, trazendo bolo fresco. Marina apareceu com uma nova pintura, retratando os pais na varanda, eternizados em cor e luz. E ali, cercados por amor que geraram, multiplicaram e compartilharam, Daniel e Beatriz sorriram, porque eles haviam vencido a dor, vencido o desespero, vencido o passado que tentou destruí-los. Venceram através de amor, perseverança, escolhas diárias de se comprometerem um com o outro. E agora, no crepúsculo de suas vidas,
Podiam olhar para trás sem arrependimento e para frente sem medo, porque independentemente do tempo que ainda tivessem, eles haviam vivido completamente, intensamente, amorosamente, e quando chegasse a hora de dizer adeus, não haveria amargor, apenas gratidão por cada momento compartilhado, cada lágrima chorada juntos, cada sorriso trocado, cada beijo roubado, porque essa era a verdade que aprenderam. O amor não evita a dor, mas torna suportável. O amor não impede perdas, mas faz valer a pena viver. O amor não garante eternidade, mas torna cada momento eterno. E enquanto o sol subia no céu, banhando a fazenda em luz dourada, enquanto os netos corriam e riam, enquanto os filhos preparavam café e conversavam, Daniel e Beatriz se olharam mais uma vez, sem palavras, sem necessidade de palavras, apenas amor, puro, profundo, eterno. E souberam, com certeza absoluta, que aquele dia na estrada, quando uma menina corajosa pediu ajuda e um homem quebrado encontrou forças para responder, não foi acaso, foi milagre, foi destino, foi o começo da história mais bonita que poderiam ter escrito. E essa história, apesar de todas as dores, apesar de todos os desafios, apesar de tudo, teve o final que ambos mereciam. Um final feliz, verdadeiro, real, um final que era apenas outro começo, porque o amor que construíram continuaria nas crianças, nos netos, nas pessoas que tocaram, nas vidas que mudaram. O amor nunca termina, apenas se transforma, apenas continua. E naquela fazenda isolada nas montanhas, onde dois corações quebrados se encontraram e se curaram, o amor continuaria para sempre, eternamente presente, eternamente vivo, eternamente verdadeiro. E isso, no final, era tudo que importava.